Juliano Som. Fala, Douglas. Fala, galera. Obrigado. Pois é. Obrigado por você estar aqui. Eu te dei um trabalho, né? Deu um trabalho. É a primeira vez, gente. É a minha Que primeira honra, vez que honra. num podcast. E que primeira vez, né? É, Poxa, né? com você. Privilégio, querido. Obrigado. Mas, assim, muita gente eu não consigo marcar às vezes, mora muito longe, muita agenda e dificuldade. Sim. Mas você estava mais assim Tô mais perto, É. mas... São coisas Mas não minhas. sente confortável, assim. Eu, na verdade, Douglas, eu sou uma pessoa Sou muito reservada e tímida. É mesmo. Muito tímida. Se alguém me dissesse na minha juventude, na minha adolescência, que eu ia ser um comunicador, que eu ia falar para muita gente, porque naquela época, para mim, 2, 3 pessoas era uma multidão. É mesmo. Eu não conseguia falar, eu suava como eu estou suando agora. E aquilo que eu vejo acontecendo hoje, para mim, é surreal quando eu olho para trás. E a gente é levado a se lembrar dessa graça do Senhor que nos expande. Exato. Que faz a gente crescer nos nossos desafios, naquilo que Ele coloca diante de nós. E sabe algo que tem sido ministrado, né, recentemente, é sobre essa questão do envio, né, de Deus te chamar para algo. E você vê assim, Moisés, ele identificou que ele tinha alguma coisa nesse plano de Deus para libertar Israel e tal. Ele identificou. E aí ele quer ser o libertador. E aí ele, vou fazer, e aí ele vai no braço dele. Né? E ele mata ali o egípcio e tudo aquilo. Aí ele fica 40 anos no deserto. E quando Deus então chama ele, vamos, você vai ser o libertador. Aí ele fala assim, agora eu não quero não. É como se Deus estivesse dizendo, agora então você está pronto. Porque agora não vai ser na sua força. Pois é. Agora vai ser através da sua fraqueza, né? Na minha Sim. força. Então. Eu lembro lá atrás, quando veio a convicção do chamado, não teve como... Eu vibrei. Uau! Deus me quer, Deus quer me usar, Deus quer me enviar. A gente vibra, né? Mas depois vem aquela hora que a gente olha pra gente, vê quem a gente é e olha o meu passado. Né? Eu me lembro da minha primeira viagem missionária. Era recém-convertido, fui lá para os Ribeirinhos, no Amazonas, e a missionária Luísa, né, se eu não me engano, ela me deu uma oportunidade para trazer ali uma devocional. Eu me lembro que eu suei, que eu fiquei ali, que eu busquei, que eu orei. Né, e quando eu fui compartilhar, não foi algo fluido. Né, não foi. Né? E isso me leva também a me lembrar de uma outra ocasião, ali com a juventude, né, na nossa comunidade local, sendo ali levantado para ministrar para a nossa juventude. E eu me preparei, eu orei, eu busquei, eu fui lá e eu trouxe uma palavra para eles. Eu me lembro que nos primeiros minutos eu paro, eu dou uma congelada, né, eu olho assim para o chão, eu dou 3 tapas, 3 palmas, digo... E fala comigo mesmo, né? Os jovens ali, eu paralisado. Vai dar certo. Vai dar certo. E saiu no microfone, não? Não, Falou com você eu me mesmo. perdi. Não, eles viram. Sim. Eles ouviram o que eu falei. Aí depois um jovem, né, depois do final do culto, ele assim, põe a mão nas minhas costas e ele dá 3 tapinhas assim, não, vai ficar tudo bem. Mas de novo, né? A gente vai se entregando e o Senhor vai nos expandindo. Ele com vai, certeza. né? O seu nome é Juliano Som. Sim. E é muito comum, né? Um coreano ter som, né? Porque eu lembro que eu estava nos Estados Unidos e eu tinha um amigo lá, isso há 17, 18 anos atrás, e era Jay Sun, né? Sun também. Sim. Que era um amigo que também estava fazendo intercâmbio, um coreano. Tá. Por que o som é filho? Significa filho ou não? Não. Ele tem a sua... Ele tem o seu... Na verdade, ele vem de um caractere chinês, na verdade, né? E Som, ele não é dos sobrenomes mais comuns. É claro, tem bastante som, mas o que é mais comum, como você mesmo já deve ter ouvido, são os Kins, os Parques. Né? Então é como sobrenome.
É um sobrenome. Porque, por exemplo, é um na sobrenome, Copa é da tinha Silva. bastante, né? Som. É o o da Silva. Silva. É o Som da Oliveira. Silva. Então, Legal. Entendi. Eu achei que era como se fosse como filho, né? Algo assim. Não tem esse sentido. No inglês ele tem, né? Mas não no coreano. Muito bom. E você vem de família coreana, né? Sim. E você disse para mim até agora no almoço, você nasceu no Brasil, mas a sua família nasceu... A minha mãe, ela é uma refugiada da Coreia do Norte. Ela, inclusive, não foi todo mundo que conseguiu fugir. É mesmo? Eu tenho parentes lá, tenho tios, que eu não sei se estão vivos. Estão vivos ou não. Não como há contato nenhum. Não há contato. Ela fugiu. Assim, é um filme. Ela me conta que ela estava com a avó, né? A minha mãe. Aliás, a minha mãe estava no colo da minha avó. Então ela era criança. Ela era criança com o meu outro tio em cima de um trem e embaixo tinha soldados norte-coreanos e consegue passar por um túnel. Então eles não sabiam, ela estava em cima. Tinha um grupo, né? E eles conseguem fugir então para o sul e depois de um tempo eles vêm para o Brasil. Né? Eles vão para a Coreia do Sul. E da Coreia do Sul vêm para o Brasil. Como refugiados. E aí meu pai e minha mãe se conhecem no Brasil. Ok. E aí eu E nasci. o seu pai, um brasileiro ou também? Não, ele é sul-coreano. Sul-coreano. Ele é sul-coreano. E olha só, um filme. Pois é. Mas a sua mãe tem lembranças da Coreia do Norte? Não. Tem algumas. Ela tinha quantos anos? Ela tinha por volta de 5, 6 anos. Então, tinha né? pouco de lembrança. Tinha algumas lembranças, sim. Do frio, das dificuldades. Até mesmo quando ela foi para o sul. Sim. Ela conta... Porque pouca gente sabe, na verdade, que na metade do século passado, a ONU considerava as Coreias, né? A Coreia como o país mais pobre do mundo. Inclusive, tem organizações que hoje são muito famosas, por exemplo, como a Compassion. Ela nasceu na Coreia, nasceu por conta da pobreza, das demandas sociais naquela época. Meu Deus. Aí a minha mãe conta algumas coisas que ela viveu, das necessidades. E ela foge da Coreia do Norte por causa realmente desse governo... do regime, sim. Ditador e tal. Isso. Uau. Isso é muito forte, né? O meu pai esteve lá na Coreia do Sul e o Tiago, que é presbítero comigo, que também foi para a Coreia do Sul, e ele conta desse sentimento da igreja, né, sul-coreana de interceder pela Coreia do Norte, e interceder para que caia, porque muita gente vê eles em guerra ou como se fossem inimigos, mas é como você disse, são parentes. Eu morei um tempo na Coreia, né, de 93 a 98. Você tinha quantos anos? Em 93 eu tinha 19. Tá. Né? E aí eu me lembro que tinha um programa muito famoso que registrava o momento do encontro, porque às vezes uma família conseguia fugir pela China e depois na Coreia do Sul recebia e registrava-se então o momento do encontro das famílias. O drama hoje, o dorama, né, tá muito em alta, né? A novela coreana. A novela coreana. E uma característica... E eu aprendi a assistir, na verdade, o primeiro dorama que eu assisti foi na pandemia. É mesmo? E a gente acaba de chorar, né? Sabem fazer. Sabe fazer a gente chorar, né? O drama... É que a história, o drama tá no povo, né? Tá no povo, né? Mas era um programa muito assistido. Onde você vê ali irmãs, irmãos que não se veem há 30, né, 40 anos, ou pais não sabe até. Se está vivo, né? Não sabe se está vivo. Alguns anos atrás, eu lembro que assisti um episódio do MasterChef da Coreia. Né? E ali uma refugiada norte-coreana chegou até as finalistas, né, até os finais. E, num determinado momento, ela apresenta um prato e a pessoa pergunta, né? O jurado pergunta, por que esse prato? Aí ela conta, né, que era um prato que o pai dela mais gostava. Né? E ela conta que no dia que eles iam fugir, ou, na verdade, no dia anterior, né, era a celebração do Ano Novo, né, lá da Coreia. E ela comeu muito, fazia 10 dias que ela não comia. Né, passando fome,
Então ela comeu, né? E ficou muito cheia. E eles iam fugir no dia seguinte. Aí no dia seguinte, na hora da corrida, porque ela estava muito cheia, ela não conseguiu correr. E aí a polícia estava chegando. E o pai, para que ela não fosse pega, ele se entrega. Cria ali uma distração e ela consegue fugir. E ela conta que fazia 16 anos que ela não via o pai, né? E aquele prato era um prato que o pai gostava, imagina. Eu entendi. Entendeu? Então, o drama, né? Você falou, é uma realidade. O sofrimento, sim, né? Sim. Muito presente, né? É. E é lindo porque hoje, assim, a Coreia tem sido uma exportadora de influência, de entretenimento, né? De música. Pois é, quem diria, né? Que faz pouco tempo, era o país mais pobre do mundo e Você hoje... diria quantos anos é? A gente está falando de 70, 80 anos, né? Então é uma geração... E um país que viveu alguns avivamentos, né? Sim. Faz pouco tempo celebrou-se os 100 anos da presença do Evangelho na nação. Primeiro, o Evangelho entrou pela Coreia do Norte. Né? Sério? Primeiro, os pastores missionários presbiterianos foram os primeiros que chegaram na região norte. E o regime empurra para fora e acaba passando, então, para o sul. E o sul abraça, assim, de tal forma, a gente sabe, né? As maiores igrejas, os maiores seminários, enfim. Eu me lembro que naqueles 5 anos que eu morei lá, eu ainda não conhecia o Senhor. E eu pegava um táxi, o taxista... Quando você ficou lá, você não... Não, eu não conhecia. Okay. Eu conheci o Senhor na volta. Mas eu lembro que eu pegava um táxi ali, eu pegava um ônibus, eu sentia essa presença. As pessoas falavam de Jesus para mim. É mesmo? Mas foi só quando eu voltei para o Brasil, então, que... Eu quero saber da sua conversão. Tá. Mas uma dúvida. Fala-se exatamente a mesma língua e realmente só vai perceber através de um sotaque como alguém do Brasil do Norte. Isso, Brasil exatamente. A mesma coisa. Okay. O nosso sotaque paulista, do Rio Grande, do Nordeste, mas é o mesmo coreano. Entendi. Muito interessante. E há uma grande intercessão. Até me falaram de até muitos se organizando financeiramente, crendo no dia em que vai cair esse muro, né, de separação. Há um clamor. Para que possa até já atender a demanda que vai ter lá dentro. Sim. Né? A gente, quando o muro cair, a gente está na expectativa de encontrar ali uma igreja Amém. Muito presente e muito avivada. Amém. Porque a gente sabe que o Evangelho está presente. Né? Eu ouvi há pouco tempo que, na verdade, a Coreia do Norte era o país onde mais cristãos eram martirizados no mundo. É mesmo? Mais até mesmo do que a Janela 1040. Uau! Né? Por conta desse regime e por conta do que o cristianismo, né, prega. Porque o cristianismo, ele é... A gente não para pensar, né? Mas os discípulos todos morreram por uma declaração, né? Sim. Jesus Cristo é o Senhor. Sim. Né? Ele é o Rei. Sim. Ele é o meu líder. Né? A gente que é do Sul, né, ouve muitas histórias do Norte. Né? Por exemplo, tem algumas histórias muito, muito famosas no nosso meio. Por exemplo, de uma família, né? O pai e a mãe, seus 2 filhos, e testemunhas ao redor, um buraco cavado no chão, e a família inteira naquele buraco, e o soldado então diz, olha, ou você nega, ou vocês vão ser enterrados vivos, né? E aí as crianças são pegas pelo temor e pedem para o pai, nega Jesus, né? E o pai fica naquela situação, e a mãe, de repente, interrompe, crianças quietas, porque logo mais nós vamos ter um encontro com o Senhor dos Senhores. E eles começam, então, a entoar hinos ao Senhor. Os soldados colocam, né, areia no buraco. Primeiro as crianças são silenciadas, depois os adultos. E o que a gente ouve anos depois, todos aqueles, inclusive os soldados que testemunharam aquele momento, se convertem ao Senhor. Então, há um ditado, né, mexicano, se não me engano, que diz... Eles tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. Exatamente.
E tem, assim, muitas. A gente conhece muitas histórias. Meu Deus, meu Deus. É muito forte. E é o que você falou, né? E quando o muro cair, talvez há uma igreja viva e vibrante lá dentro, porque na perseguição, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, eu creio que a gente vai se surpreender. Eu creio.